Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, revela a Tua palavra a cada um que está aqui. Revela a Tua palavra a cada um que vai me ouvir ou me assistir aqui ou pela internet ao vivo. Revela a Tua palavra. Está escrito que a Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Revela a Tua palavra. É o que eu peço e oro em nome de Jesus. Assim seja na sua vida. Amém? Amém. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. O Ronaldo, leva lá para mim. Abençoado, se alguém precisar de Bíblia, eu tinha esquecido de avisar, temos a Bíblia Thompson e temos a Bíblia original aqui na livraria do ministério, tá? Se alguém precisar, pode adquirir depois lá. Eu estava compartilhando a ministração, porque estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Oramos para que a palavra seja revelada, amém? E assim será na sua vida, quem crê? Amém. Diga pela fé, eu creio, que a palavra me será revelada. Então, Bíblia, papel e caneta. Qual o tema de hoje, Jaque? Por favor, presta atenção na palavra, na ministração. A revelação da graça. Ô Jaque, se você conseguir colocar o está na linha de baixo, eu te agradeço. Deixa na linha de cima a revelação da graça. A revelação da graça está nos verbos. A revelação da graça está, obrigado, Jaque, nos verbos. De onde você veio, abençoado e abençoada? Você veio de perto ou veio de longe? Foi fácil estar aqui? Foi difícil? Teve dificuldade? Não sei. Pois bem, faça valer estar neste lugar. Faça valer ter vindo neste lugar. Porque neste lugar, Deus te dará a perfeita direção para a sua vida. Quem crê? Faça valer. Diga comigo, a revelação da graça está nos verbos. Então, Bíblia, papel e caneta, pegue a sua caneta aí e abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. E preste atenção, orei para que a palavra te seja revelada. Amém? Que é o que precisamos, né? Que a palavra seja revelada. 2 Timóteo, capítulo 1. Logo no verso 9, você já pode circular, 2 Timóteo 1,9, circule, ó, nos salvou. Olha como que texto começa. Já começa dizendo que você é salvo, ou melhor, que você foi salvo. Aqui diz que você foi. 2 Timóteo 1,9, nos salvou. A revelação da graça está nos verbos. Salvar. Nos salvou. Você não vai ser salvo. Você já foi salvo. Você não vai ser no futuro. Você foi salvo no passado. Por isso você é, no presente, salvo. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos. Presente. 2 Timóteo 9 diz que você já foi. Então você é salvo porque você foi salvo. Quem está entendendo? Amém. Diga, está escrito que eu fui salvo. 2 Timóteo 1,9. Nos salvou, outro verbo no passado, e chamou.
Diga, a revelação da graça está nos verbos. Olha o verbo salvar. Então, quando você entende, antes da revelação, quando você respeita a língua portuguesa, você não pode mudar a Bíblia. Eu tenho algumas Bíblias, nenhuma diz que você será. Todas dizem que você foi, por isso você é. Então, a revelação da graça está nos verbos, mas você precisa respeitar o que está escrito. Você não pode mudar o que está escrito. Você não pode não aceitar o que está escrito. Ah, mas eu passei em várias igrejas, nunca falaram que eu tinha sido salvo. Mas segundo Timóteo diz que você já foi. Ele já salvou. Mas aqui vai dizer mais. Quando ele salvou? Um versículo é muito rico em detalhes das excelências das revelações que Deus deu a Paulo. Um versículo. Segundo Timóteo 9, nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Cadê a caneta? E a graça que nos foi dada. Circule na sua Bíblia. Nos foi dada. Diga, nos foi dada. Diga, nos salvou, porque a graça nos foi dada. Olha que riqueza de excelência, porque o mundo não entende isso, não conhece. Riqueza de excelência, de revelação. Graça que nos foi dada. Como que foi dada? O que eu fiz para merecer, para receber? Nos foi dada em Cristo Jesus. Quando? O Espírito Santo explica. Circule aí, antes. Aqui quebra tudo. Aqueles que criam em livre-arbítrio, se eu quiser aceitar, eu aceito. Se eu não quiser, eu não aceito. É direito meu, a minha escolha. Você escolheu ser filho do seu pai e da sua mãe? Se você está vivo, é porque você nasceu. Nasceu de uma mulher, que é a sua mãe. O assunto aqui não é se você gosta, se não gosta, se você concorda, não concorda, aceita ou não aceita. O assunto aqui é racional. Se você nasceu da sua mãe, você é filho da sua mãe. Eu não quero saber sobre a sua mãe. Estou te dizendo que você é filho da sua mãe. Você já nasceu filho da sua mãe. Você não fez nada para ser filho da sua mãe. Como você não fez nada para ser filho de Deus. Deus, verso 9, te salvou, te deu graça, quando? Antes dos tempos eternos. Você não tinha nem nascido. Porque você, no mínimo, é de 1900 e alguma coisa. Eu sou de 1967. Você é de 900 e alguma coisa também. Você não é de 1500, nem de 1600, nem de 1700. E nem de 1800, você é de 1900 e alguma coisa. Por isso que você está aqui. Mas 1900 e alguma coisa, Jesus já tinha morrido na cruz. E já tinha ressuscitado. Jesus ter morrido e ressuscitado confirmou a graça predestinada que Deus tinha para a sua vida. Eu só estou te explicando o que já aconteceu. Não estou perguntando se você concorda, se você aceita. Eu estou dizendo que já aconteceu. O quê? Você já é salvo. Ah, mas eu não sabia. Você já é salvo. Porque ele já te salvou. Ah, mas ele nem perguntou. Não. Ele não tem que perguntar. Ele te fez para a sua glória. Ele te escolheu para a sua glória. Ele te chamou. Olha o verbo no passado. Ele te salvou, verso 9, e te chamou. Ah, mas eu nasci em 1900 e alguma coisa. Agora você está ouvindo que ele te chamou. Agora que você está ouvindo que ele já te salvou. Se ele já te salvou, última linha do verso 9.
antes dos tempos eternos, se Ele te salvou antes dos tempos eternos, alô, se Ele te salvou, a primeira linha do verso 9, nos salvou, a última linha, antes dos tempos eternos, se Ele te salvou antes dos tempos eternos, daí vem o entendimento, que você já nasceu? Salvo. Essa é a graça que te foi dada antes dos tempos eternos, nascer salvo. Diga graças a Deus. Pastor, e eu não concordo com isso aí não, porque eu sou de outra religião, eu tenho meu modo de pensar. Abençoada, a minha função não é te perguntar se você concorda ou não, porque não foi isso que Paulo fez em 14 cartas. Nenhuma vez Paulo perguntou quem concorda, quem não concorda, quem aceita, quem não aceita. Nenhuma vez Paulo. O que Paulo falava era assim, ó, pela graça vocês são salvos. O que Paulo falava é, Ele vos perdoou em Cristo. O Paulo não perguntava, ele te falava o que Jesus tinha feito por você na cruz. A revelação da graça, o entendimento da graça está nos verbos. 2 Timóteo 1,9, nos salvou. E um único versículo te responde tudo. Quando que Ele salvou? Última linha do verso 9, antes dos tempos eternos. Não é o que está escrito? Mas aí você vai falar, mas eu não tinha nascido, mas Ele não salvou quem nasceu. Ele salvou quem já existia. Quem nasceu? A carne, que é de 1900 e alguma coisa, não é? Essa carne nasceu. Então Ele não salvou quem nasceu, Ele salvou quem já existia, que era o seu espírito. Deus não é eterno? Ele é o Pai, Hebreus 12:9, Ele é o Pai dos espíritos. Se Deus é eterno, os espíritos também são eternos, porque o espírito não morre. Por isso que Jesus disse em João 10:28, eu vos dou a vida eterna, por quê? Porque espírito não morre, espírito é eterno. Pelo Espírito ser eterno, Deus ser eterno, Ele te deu a vida eterna. Então, como você já existia, Ele te salvou antes desta carne nascer. Isso se chama graça, nascer salvo. Ao passo que vai entendendo que já nasceu salvo, vai caindo por terra tradições, mandamentos, ordenanças, religiosidade, preceitos, vai caindo por terra. Ah, se você fizer aquilo, você será. Não, eu não serei se eu fizer, porque eu já nasci sendo. Eu não fiz nada para ser. Alô, você não fez nada para ser salvo. Você sabia disso? Será que isso aí dói em algumas pessoas? Como é que você poderia achar ruim de ter nascido salvo? Ah, mas Deus nem perguntou se você queria ser salvo. Não acredito que você está pensando isso. Você não consegue enxergar a graça de Deus em ter te feito salvo? Porque Jeremias 18 diz que Ele fez um vaso para a honra. Você é esse vaso para a honra. Vaso para a honra significa filho para a salvação. É você. Diga, eu sou um filho para a salvação. Filho para a salvação, de conformidade com Romanos 9, é filho, é vaso de misericórdia. Somos nós, preparados de antemão. Filhos para a salvação é um filho preparado para a glória do Senhor. Você foi feito, por isso que eu falo, glória a Deus pela sua vida. E você foi feito para a glória do Senhor. Segundo Timóteo 1,9, que eu vou mudar de assunto. Capricha aí, vai. Diga assim, ó, nos salvou. Nos salvou. Olha, depois do nos salvou, tem uma palavra oculta aí que não está escrito.
Será que alguém vai encontrar essa palavra? Vai enxergar? 2 Timóteo 9, nos salvou. Depois do nos salvou, nós cantamos aqui um cântico grato a Deus, né? Grato a Deus eu estou. Depois da palavra nos salvou, tem uma frase aí no oculto, que não está escrito, mas está no oculto. Quem tem olhos iluminados enxerga. Nos salvou. Não. Nos salvou. Eu dei uma dica, nós cantamos aqui uma... Grato a Deus eu estou. Nos salvou. Quem pegou? Nos salvou. Graças a Deus. É o que está no oculto. Porque você não seria salvo. Jesus veio para os judeus. E nós somos gentios. Então, agora que você já ouviu, quem tem olhos iluminados, nos salvou. Graças a Deus. 2 Timóteo 9, que nos salvou. Graças a Deus. É isso que está no oculto. Não está escrito. Graças a Deus por quê? Porque você não seria salvo. E Ele te salvou. Então, se Ele nos salvou... Aí você pode ler o restante. Nos salvou, verso 9, nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não porque você escolheu, não porque você decidiu, não porque você aceitou, não porque você tomou uma decisão, não porque você escolheu. Não segundo as nossas obras. Não é o que está escrito? No verso 9... Nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo minhas atitudes, porque eu sou bonzinho, porque eu sou legal, porque eu sou educado, porque eu dou esmola, porque eu sou... Não é por causa disso que Ele me salvou. Porque se fosse por causa disso, a glória seria para mim, que sou bom, que sou legal, que dou esmola, que ajudo o próximo. Mas a glória não é para mim. A glória é para Ele, porque foi Ele que me salvou. Consegue entender? Diga, nos salvou. Nos salvou. Diga, nos chamou. Nos chamou. Diga, não segundo nossas obras. Não segundo nossas obras. Olha como que a palavra responde. Como que Ele salvou e chamou? Diga, segundo o seu próprio propósito. Segundo o seu próprio propósito. Você está percebendo que eu não preciso de ajuda humana? O Espírito Santo, o próprio Deus, Ele fala por si mesmo. O que eu fico fascinado em Deus e na sua palavra é que quando você lê a palavra de Deus, você vai lendo, Ele vai respondendo. Você vai lendo, você quer ver? Aqui, ó, você quer ver Deus vai respondendo? Nos salvou e chamou. Diga, como? Olha lá, com uma santa vocação. Salvou e chamou como? Com uma santa vocação. Não segundo nossas obras. Diga, mas como? Aí ele responde, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Diga, quando? Aí ele responde, antes dos tempos eternos. Esse versículo 9, em outras palavras, ele está dizendo assim, Salmo 103, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 100, verso 9, sabei que o Senhor é Deus. Alguém lembra do texto? Amém. Salmo 103, sabei que o Senhor é Deus e foi, e não, que nos, povo e ovelhas. Olha o Salmo 100. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele. Mas o Davi foi claro, hein? Foi Ele e não nós. Salmo 103, na Antiga Aliança. O que Paulo disse na graça? Efésios 2,9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Por que ninguém se gloria? Porque foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Você vê como que as coisas se encaixam?
Quem está percebendo como se encaixa? O Espírito Santo faz as coisas se encaixar para nos dar um perfeito entendimento, para não sermos enganados e confundidos. É o Espírito Santo que faz isso. Abra sua Bíblia em Efésios 2 e deixa o 2 Timóteo aberto. Abre em Efésios 2, deixa o 2 Timóteo aberto, você vai ver como que as coisas se encaixam. Não tem lavagem cerebral, não, é só você ler o que está escrito. E se tiver escrito, eu creio, não tem lavagem cerebral, não tem indução, não tem manipulação, não tem chaveco. Não tem chaveco, é o pastor, não tem pastor, você está lendo na sua Bíblia. O que diz Efésios 2,8? Ó, só vou ler. Efésios 2,8. Pois é pela graça, diga comigo, a revelação da graça está nos verbos. Olha o verbo aqui, ó. Efésios 2,8. Pois é pela graça que sois, verbo ser. Pois é pela graça que sois. Você não será, você já é. Pela graça que sois. Sois o quê? Não estou nem sabendo. Então quando você ler, você vai saber. Ou quando você ouvir o que eu vou ler. Porque o que eu vou ler está escrito. Então você vai saber. Ou lendo ou ouvindo. O que você vai saber? Efésios 2,8. Pois é pela graça que sois salvos. Como? Ela responde, por meio da fé. E isto não vem... Isto o quê? É salvação. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Isso aqui é indiscutível. Eu não creio. Bom, irmão, temos uma porta aqui para entrar, para sair. Quem não crê, quem não quiser, você está livre. Aqui você não é obrigado a nada, você não é obrigado a concordar, você não é obrigado nem a crer. Eu sou obrigado a te ensinar. Jesus disse, minhas ovelhas ouvem minha voz. A voz dele é a palavra. Eu só estou falando o que está escrito. Eu não acredito, não creio. Tá bom, irmão, sem problema. Sem problema. Não vamos discutir porque você não crê, porque você não concorda. Não vamos discutir nunca. Paulo disse, evita debates. Então, se alguém não crê, sem problema. Qual o problema que você não crê? Mas se você não crê, por ignorância, e for ovelha, mesmo não crendo, pela graça sois salvo. Por isso que eu não vou discutir. A palavra pode ser mudada? Não. A palavra pode ser alternada? Não. Alterada? Não. Então não tem margem para discussão. Diga assim, o que está escrito? Só vou ler. Efésios 2,8, quem quiser conferir. Pois é pela graça que talvez, quem sabe um dia, serei salvo. Não. Ah, não é isso não? Pois é pela graça que se você for bonzinho, será salvo. Não é isso? Então agora eu pergunto, o que está escrito em Efésios 2,8? O que está escrito em Efésios 2,8? Como? Isso é o quê? Então deixa eu ver se é verdade mesmo, eu vou conferir. Na minha Bíblia, Efésios 2,8. Nossa, está igualzinho. Pois é pela graça que sois salvos no meio da fé. No meio do... Ah, então está escrito. Eu creio. Tem mais alguém que crê? Amém. O que está ficando claro aqui? O que o Espírito Santo está deixando claro? Que não fizemos nada, ou em outras palavras, que não tivemos participação no plano da salvação. Efésios 2,8. Isto não vem de vós. Você não fez nada para ser salvo. Aí como que eu sou? Você não fiz nada. É um dom de Deus. Ele quis te salvar. Mas simples assim. De conformidade com o que está escrito, simples assim. Você é salvo pela graça porque Ele quis te salvar. Ah, pastor, tá bom. Irmão, eu não vou discutir com você. Com ninguém eu vou discutir. Eu estou com a Bíblia na mão, que tem a palavra de Deus. Eu vou encontrar pessoas que crêem nela. Então, para essas pessoas eu vou falar. Efésios 2,8 diz, ó, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus.
Verso 9. Não das obras, para que ninguém se ensoberbeça, para que ninguém se glorie. Eu sou salvo porque eu fiz, eu dei esmola, eu andei de joelho, eu subi a Serra de Santos com uma cruz nas costas, eu fiquei orando de joelho a madrugada inteira em cima do grão de milho, eu estou em jejum já faz 1 ano e meio. Não, isso não vem de vós. É um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não temos do que nos gloriar, porque não fizemos nada para sermos. Somos salvos? Está claro ou não está claro? Está claro, hein? Agora, por que eu falei para você não fechar o 2 Timóteo 1,9? Porque 2 Timóteo 1,9 o verbo está no passado. Diga, nos salvou. E Efésios 2,8 o verbo está no presente. Diga, pela graça sois. Então, juntando os dois, 2 Timóteo 1,9, você foi salvo. Efésios 2,8, por isso você é. E por que você é? Porque você foi. Então diga, eu sou salvo, pela graça. Efésios 2,8. Eu sou salvo pela graça. Porque Ele me salvou. Claro, não está claro. Estou fora da Bíblia? Estou inventando? Estou alterando? Estou mentindo? Estou falando de mim mesmo? Vê como que o Evangelho é simples? O que vocês estão ouvindo? O que Jesus já fez. Eu estou te explicando por que e para que Jesus morreu na cruz. Eu estou te explicando. Ele morreu para te salvar. Ah, mas quando eu vou ser? Não, você já é salvo. Ah, mas como que eu já sou? Porque Ele te salvou. 2 Timóteo 1,9, Ele te salvou, Ele nos salvou. Quando? Antes dos tempos eternos, era propósito de Deus. Aí Ele veio, morreu na cruz, ressuscitou, tudo está consumado, você já é salvo pela graça. Quem entendeu? Amém. Então diga assim, eu estou entendendo que a revelação da graça está onde? Aonde? A revelação da graça está nos verbos. Diga, nos salvou. Diga, pela graça eu sou. Então o entendimento da graça está onde? Nos verbos. Pode mudar o verbo? Não. Pode alterar? Não. Por isso que Paulo mandou não discutir com ninguém. Por quê? Porque já está consumado. Já está consumado. Agora preste atenção no que eu vou falar, hein? Eu li 2 Timóteo 1,9. Nos salvou. Eu li Efésios 2,8. Pela graça sois salvos. Você já afirma que você já é. Nenhum momento fala que você tem que se batizar nas águas para ser. Nenhum momento fala que você tem que aceitar para ser. Nenhum momento. Pelo contrário. Não deu tempo nem de aceitar. Porque 2 Timóteo 1,9, Ele te salvou antes de você nascer. Essa honra, essa gratidão, essa glória é para quem? Diga, que me salvou antes de eu nascer. Então, se Ele te salvou antes de você nascer, você já nasceu? Só se está claro. Amém. Isso te faz entender como que os evangélicos estão errados, hein? Ou melhor, atrasados no entendimento. Por quê? Olhem para mim. Imagina que esse púlpito aqui é a cruz onde Jesus morreu. Aqui é a lei antes de Jesus morrer, a lei. Mateus capítulo 1, Jesus nasceu e aí Ele foi para a cruz. Aqui é a lei, antiga aliança. Jesus nasceu em Mateus 1, foi para a cruz, morreu na cruz, 3 dias depois ressuscitou. Começou uma nova aliança, não é mais igual na lei antes da cruz. Agora nós estamos na graça depois da cruz. Aqui na lei, o homem era um pecador diante de Deus. Mas Jesus morreu na cruz. E agora os que nascem na nova aliança já nascem sem pecado. Porque por isso ele morreu pelo pecado.
Aqui na lei, o homem não tinha salvação, porque ele não tinha um Salvador. Mas Jesus nasceu, passou na cruz, morreu, ressuscitou, já estamos na nova aliança. Então, aquele homem que era um pecador, agora quem está em Cristo, nova criatura é. Aquele homem que não tinha salvação, agora, pela graça, ele é salvo. Consegue enxergar a graça de Deus? Consegue? Eu estou te explicando por que e para que Jesus morreu. Estou te explicando por que e para quê. As igrejas falam que Jesus morreu na cruz. Ué, mas aqui está igual aqui. Estão na graça, como se tivesse na lei. Estão depois da cruz, como se tivesse antes. Estou te explicando. Jesus morreu na cruz, ele deu um brinde da salvação para o ladrão que estava do lado dele na cruz. Jesus estava na cruz, Lucas 23. Havia um ladrão do lado direito, um ladrão do lado esquerdo. Para um deles, Jesus disse: hoje estarás comigo. Eu estou citando Lucas 23, verso 43. Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Aquilo era uma faísca da graça de Deus. Era um ladrão, hein? Eu não estou falando de um médico estudado, de um doutor culto, bilíngue, uma pessoa, sabe, filho de reis e rainhas, que nasceu... Não, eu estou falando de um ladrão, de um bandido, de um criminoso, que foi salvo pela graça de Deus. Se o ladrão, que era um criminoso, foi salvo pela graça de Deus, e você que não é ladrão e nem criminoso? Se o ladrão na cruz não precisou se batizar, você precisa, irmão. É sério que você não vai entender isso ainda? Que o ladrão foi salvo pela graça de Deus? Pela graça de Deus? Pelo amor de Deus? Pela misericórdia de Deus? Você não está percebendo que ali já era um sinal de como... Ali na cruz era um sinal de como seria na nova aliança, porque nós não estamos mais aqui na velha aliança. Diga comigo, Romanos 6,14. Diga, Romanos 6,14. Aqui é a cruz, aqui é antes da cruz. Se aqui é antes, logo aqui é depois da cruz. Então diga, Romanos 6,14. Faz assim, não estamos debaixo da lei. Diga, estamos debaixo da graça. Diga, não estamos debaixo da lei. Diga, Romanos 6,14. Estamos debaixo da graça. E debaixo da graça, quem é ovelha já nasce salvo. Diga, por quê, pastor? Eu não li 2 Timóteo 1,9, que o verbo está no passado? Nos salvou. Por que o verbo está no passado? Porque o Paulo que escreveu, ele estava depois da cruz. Aqui é a cruz, ó. Isaías 45, na lei, o Senhor vos salvará. Verbo no futuro. Aí o Senhor veio, morreu na cruz, ressuscitou. Agora você não pode falar o Senhor salvará, porque o Senhor salvará antes de ele nascer, antes de ele morrer. Na lei, ele não tinha nascido. Então Isaías, o Senhor salvará. Quem está entendendo? Alô, Isaías olhava para frente, o Senhor salvará. Mas Paulo olhou para trás, nos salvou. Quem pegou? Então Isaías, o Senhor vos salvará. Aí o Senhor nasceu. Aí o Senhor morreu. Aí o Senhor ressuscitou. E aí o apóstolo Paulo não podia falar o que Isaías falou, porque agora o Senhor não salvará. Agora, segundo Timóteo 9, o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou. Pode aplaudir quem está entendendo.
Vamos mudar de assunto. Mas o raciocínio lógico é o mesmo. Vamos mudar de assunto, mas o raciocínio lógico antes da cruz, depois da cruz. Nós vamos mudar de assunto, mas o raciocínio vai ter que ser o mesmo, porque uma coisa foi antes da cruz, outra coisa é depois da cruz. Vamos mudar de assunto, mas o raciocínio lógico vai ser o mesmo. Quer ver? Abra João capítulo 8. Mateus, Marcos, Lucas, João. Abra João. João 8. Vamos mudar de assunto, mas o raciocínio lógico vai ser o mesmo. Você vai perceber isso. João 8. Já achei. Quem já achou João 8? Amém. Coloque seu dedo no verso 36. Pega a caneta aí, para você marcar. João 8, 36. O que Jesus disse? O próprio Jesus, hein? João 8, 36. Se o Filho, circule aí, ó, diga, vos libertar. Eu já não posso mais falar essa palavra. Porque essa palavra aqui era antes da cruz. Ele não tinha morrido ainda. Está claro ou não está claro? Então, olha João 8, 36. Jesus falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em outras palavras, se o Filho morrer por vocês, se o Filho ressuscitar por vocês, coisas vão acontecer. Em outras palavras, ele estava dizendo isso. Se o Filho vos libertar. Se o Filho vos libertar. Deixa o João 8 aberto. Abre em Gálatas capítulo 5. Você vai ver que já está consumado. João 8, 36 já não encaixa mais hoje. Ah, vamos tirar da Bíblia. Não, irmão, ficou como história. Para você saber como que era e agora como é. Amém? Amém? Olha o Gálatas 5, verso 1. Veja na sua Bíblia. Gálatas 5, verso 1. Cadê a caneta? Cristo, circule, diga, nos libertou. Olhem para mim. Quem escreveu Gálatas? Paulo. Quem escreveu Timóteo? Paulo. Eu não falei que ia mudar de assunto, mas o raciocínio é o mesmo. 2 Timóteo 1,9, nos libertou. Gálatas 5,1, nos libertou. 2 Timóteo 1,9, nos salvou. Está percebendo que o verbo no passado não tem como estar no futuro? Porque Jesus já tinha morrido. Como é que vai estar no futuro? Como é que ele vai libertar se ele já tinha morrido para libertar? Como é que eu posso falar que Jesus vai te salvar se ele já morreu para salvar? Quem está entendendo? Ó, Gálatas 5, verso 1, veja aí. Cristo nos libertou. Ou libertará? Libertou. Não ouvi. O que está escrito aí? Libertou. E 2 Timóteo 9, nos salvou. E Gálatas 5, 1, nos libertou. Você vê que muda o assunto, mas o raciocínio tem que ser o mesmo. Como é que ele morre e você já está salvo, mas não está liberto? Então vai ter que morrer de novo. Como é que ele morre? Você já está salvo, mas não está perdoado ainda. Você não está percebendo que o que ele fez na cruz, além de ser de uma vez por todas, já incluiu tudo o que ele veio fazer? Salvar, libertar, justificar, santificar. Já está incluído. Por isso que ele diz que tudo já está consumado. Quem que está entendendo? Amém. Presta atenção, hein? João 8,36. Se o Filho vos libertar. Gálatas 5,1. Cristo nos libertou. Então João 8,36 já se cumpriu. Está claro ou não está claro? Então o que um verdadeiro pastor tem que dizer para a igreja? Que ele vai ser liberto ainda? Ele tem que fazer campanha de libertação? A Gálatas 5,1, Cristo já libertou. Está claro? Você conhece o lobo quando o lobo traz um falso ensino. Por isso que em Romanos 12, Paulo disse para apresentarmos um culto racional. Olhem para mim. Racional. Aqui é a lei. Antes de Cristo, antes da cruz. A lei passa pela cruz. Agora é a graça. Então, antes de ele morrer na cruz, o Senhor vos salvará
Passou na cruz, sois salvos. Antes de ele morrer na cruz, passou pela cruz, vos libertou. Por isso que Paulo usava o termo em Cristo, ou seja, no que ele já fez. Já morreu? Já. Então você está salvo. Então pela graça você é salvo, porque ele já morreu. Alô? Você só não seria ou não estaria salvo se Jesus não tivesse morrido ainda. Porque aqui na lei, ele não tinha nem morrido nem nascido. Então você não estava salvo e nem liberto. Mas ele nasceu, morreu e ressuscitou, segundo Timóteo 9, já está salvo. Gálatas 5:1, já está liberto. E quem está entendendo? Então o que é pregar o evangelho? É dizer para os filhos de Deus que eles vão ser libertos ainda? Não. O que é pregar o evangelho? É dizer para os filhos de Deus que eles vão ser salvos ainda? Não. Mas não é isso que os evangélicos fazem? Então está claro que eles não pregam o evangelho. Diga, porque o evangelho diz claramente na Bíblia o que Jesus já fez. Ou eu que estou inventando aqui, hein? Por isso que eu usei a frase diz claramente na Bíblia. Para que ninguém pense que sou eu que estou inventando ou mudando alguma coisa. Eu não estou mudando nada. Porque quando eu nasci, já estava escrito que eu era salvo pela graça. Não me falaram isso. Quando eu nasci, já tinha Gálatas 5:1 que eu já era liberto. Não me falaram isso. Eu tive que aprender depois sozinho. Passou quantos anos? E o meu pai que morreu sem saber? E o meu avô que morreu sem saber? Quem que vai pagar essa conta aí, hein? Quem que vai pagar essa conta? Minha avó, meu avô, minha outra avó, meu pai, meu tio, minha tia? Quantos que morreram e que você conhece? E que morreram sem conhecer a verdade, porque não falaram a verdade? Por quê? Qual igreja evangélica não tem uma Bíblia no púlpito e um homem ou uma mulher pregando e ensinando? Qual que não tem? Todas têm. E como que as pessoas estão morrendo sem saber? Não tem coisa errada aí? Como é que as pessoas estão morrendo sem saber se todas as igrejas têm uma Bíblia? Ou eu estou inventando alguma coisa aqui que não está escrito? Ou escreveram hoje de manhã? Vamos mudar de assunto, mas o raciocínio continua o mesmo. Abra sua Bíblia em Números, o 4º livro da Bíblia. Números, capítulo, abre aí, 6. Números, capítulo meia dúzia. Números, capítulo meia dúzia, é o 4º livro da Bíblia. Vamos mudar de assunto, mas o raciocínio é o mesmo. Quem já achou Números, capítulo 6? Coloque o seu dedo no versículo 24. Números 6, 24. O que diz Números? Alô, olhem para mim aqui, olha aqui, olha aqui. Números na lei, antes de Cristo, antes da cruz, não é? O Números não é antes da cruz? O livro da lei? Então vou ler. Eu vou ler como que era antes de Jesus morrer. Era como? Números 6, 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Assim era na lei. Interessante que o Senhor te abençoe era uma frase vaga. Porque se eu te falar Deus te abençoe, vai surgir uma pergunta aí. Quando? Quando o quê? Que o Senhor vai me abençoar? Aí não vai ter resposta. Não sei. Eu sei que o Senhor te abençoe. Mas quando? E nisso nasceram, cresceram, sem ter a resposta. Só tinha escrito o quê? Na lei. O Senhor te abençoe. Quando que Ele vai me abençoar? Eu estou aguardando Ele me abençoar. Aí Jesus nasceu, morreu na cruz,
ressuscitou, começou uma nova aliança. Aí teve a resposta de número 6. Aí teve a resposta. Efésios 1, versículo 3. Veja a resposta. Aí ficou claro. O Senhor te abençoe. Agora ficou claro a resposta. Ó, Efésios 1, 3. Efésios 1, 3. Olha lá. Bendito, Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual... Opa, achei a resposta do número 624. Por que o número 624? O Senhor te abençoe. Mas e agora na graça? Agora na graça, o Senhor me abençoe? Não. Agora já mudou. Agora não é mais o Senhor te abençoe. Agora não é mais Deus te abençoe. Agora mudou. Assim como você não será salvo, você já é salvo. Assim como você não será liberto, você já é liberto. O Senhor não vai te abençoar. Por quê? Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o verbo. Diga, a revelação da graça está nos verbos. Olha o verbo, Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Para aí. O verbo está no passado. Olhem para mim. Número 6, 24, na lei, o Senhor te abençoe. Aí Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, e Paulo não disse, o Senhor, não, ele olhou para a cruz. Paulo não olhou para frente, ele olhou para a cruz e falou, o Senhor te abençoou. E não só te abençoou, foi com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Como que ele me abençoou? Em Cristo, no que Jesus fez. Você está abençoado em Cristo, com todas as bênçãos. Não é mais o Senhor te abençoe, olhando para frente. Agora é, o Senhor te abençoou em Cristo, e você está salvo, você está liberto, assim como você está abençoado. Essa é a graça de Deus. Difícil entender isso? Não. Olhem para mim. Imagine que o púlpito é a cruz. Jesus morreu aonde? Imagine que o púlpito é a cruz. Do meu lado esquerdo, a lei. Antes da cruz, Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, começou uma nova aliança. A lei olhava para frente. O Senhor te salvará, o Senhor te abençoe, o Senhor te libertará. Olhava para frente. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, agora não se olha mais para frente. Agora se olha para o que já aconteceu. Ele já te salvou, segundo Timóteo 9, e por isso você é salvo, Efésios 2:8. Ele já te libertou, Gálatas 5:1, e ele já te abençoou, Efésios 1:3. Não tem como estar errado. Está escrito. Os profetas olhavam para frente. Paulo olhou para o que Cristo fez na cruz. Você já está salvo, você já está liberto, você já está abençoado. A conta é exata, bate certinho. Hebreus capítulo 10. Vamos mudar de assunto, mas o raciocínio é o mesmo. Não pode ser diferente. Não tem como você estar salvo e não estar perdoado, irmão. Não tem como você ter sido perdoado e não estar liberto. Está claro ou não está claro? O que Jesus fez, trouxe um... Por isso que Paulo diz em Efésios 1:3, todas as bênçãos. Não te falta nada, abençoado. Deixa eu fazer uma campanha. Campanha para quê, irmão? Deixa eu subir. Subir aonde, irmão? Você não está vendo que você já está abençoado por Deus em Cristo? Assim como você está salvo em Cristo. Assim como você está liberto em Cristo. Quem pode falar, papai? Hebreus capítulo 10, por favor. Hebreus capítulo 10.
Coloque o seu dedo no versículo 10, Hebreus 10, verso 10. Hebreus 10, 10. Paulo disse, nessa vontade, olha o verbo, hein? Circule aí com a caneta, diga, temos sido. Temos sido ou seremos? Não pode ser seremos, porque Jesus já morreu. Por isso que temos sido. Que é a mesma coisa que fomos. Isso é língua portuguesa, irmão. Não precisa ficar orando 3 meses para Deus der. Não, isso aqui é língua portuguesa. Isso aqui é letra. Casa. O que é uma casa? Não é uma maçã. Uma casa é uma casa. Tem parede, tem telhado. Isso aqui é letra. É óbvio. Não tem como errar. Pela graça sois salvo. É simples. Está escrito. É só crer, é só acreditar. Não é coisa humana. Talvez você nunca viu, talvez nunca te mostraram, talvez nunca te ensinaram, mas você está vendo na sua Bíblia. Só se você não crê em Deus, na palavra de Deus, que não é o seu caso, amém? Amém. Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Digam, como? Pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Olhem para mim. Onde Jesus morreu? Onde Jesus morreu? Então leia Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Como? Pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Feita uma vez, mas daqui 3 anos ele vai ter que morrer de novo, porque vai ficando velho o sangue. Vai perdendo a validade o sangue de Cristo. Olhem para mim. Ele morreu de uma vez? Em outras palavras, para? Então, se ele morreu de uma vez por todas, então você está santificado para? Para sempre. Porque ele morreu de uma vez por todas. Não vai ter um dia que você não vai estar mais santificado. Daqui 5 anos, não vai ter isso aí. Daqui 30, não vai. Porque ele morreu de uma vez por todas, para sempre. Está claro ou não está claro? Olha o raciocínio. Se ele morreu de uma vez por todas e você está salvo, então você está salvo de uma vez e para sempre. Se ele morreu para te libertar, você está liberto de uma vez por todas, para sempre. Se ele te santificou de uma vez por todas, então você está santificado para sempre. Está claro ou não está claro? Abba, Pai, graças a Deus. Por isso que em graça não fazemos jejum para nos santificar. Por quê? Vê se você pega essa, hein? Estou dando um tempinho para você pegar a caneta. Porque não nos salvamos, fomos salvos. Amém? Não nos libertamos, fomos libertos. Também não nos santificamos. Hebreus 10, 10. Fomos santificados. Está claro ou não está claro? Então, entendam e aprendam a viver debaixo dessa nova aliança, porque aqui era a lei. Aqui era a lei. Antes da cruz. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou na cruz. 3 dias depois, subiu aos céus, revelou a graça ao apóstolo Paulo. Entendam e aprendam a viver debaixo da graça. Porque Romanos 6,14 diz que não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Na lei se fazia jejum, porque o homem era pecador, para se santificar diante de um Deus santo.
Na lei tinha que fazer isso. E na graça? Na graça ele não tem que fazer. Por quê? Porque ele foi santificado pelo que Cristo fez. Cristo fez no lugar dele. Cristo o santificou. Deus sempre foi santo. Agora, Efésios 1,4. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, o que Cristo fez na cruz, te salvou. O que Cristo fez na cruz, te libertou. O que Cristo fez na cruz, te santificou. O que Cristo fez na cruz, te abençoou com todas as bênçãos. Não é para você amar a Deus muito mais? Oh! Não é para você amar a Deus muito mais? Porque Ele fez tudo por você. Não é para você louvar a Deus muito mais. Não é para você exaltar a Deus muito mais. Não é para você ser mais crente. Não é para você amar mais a Deus. Não é para você congregar mais. Não é para você se dedicar mais. Olha tudo que Ele fez por você. Olha Hebreus 10, 14. Estou terminando. Olha Hebreus 10, 14. Porque com uma só oferta, diga comigo, a revelação da graça está nos verbos. Olha o verbo em Hebreus 10, 14. Ó. Porque com uma só oferta, ao verbo, circule aí, aperfeiçoou. Até quando? Para sempre. Salvou para sempre. Te libertou para sempre. Senão ele vai ter que morrer de novo. Jesus morrer de novo, está de brincadeira, né? Não, pastor, ele morreu de uma vez por todas. Então você não é mais pecador, que ele morreu para tirar o pecado. Como é que você tem pecado se ele morreu pelo pecado? Porque se você tiver pecado, ele vai ter que morrer de novo. E Hebreus 10, 10, ele morreu de uma vez por todas. Ele te aperfeiçoou para sempre. Graças a Deus. Entender isso e crer nisso é ser de fato cristão. Por quê? Porque eu estou crendo em Cristo, no que Ele fez. E o último texto da noite, para terminar, Filipenses capítulo 3. O assunto hoje foi, diga comigo, a revelação da graça está nos verbos. O último texto para terminar, Filipenses 3. Filipenses, capítulo 3. Olha lá, versículo 15. Então agora não somos mais pecadores como era na lei. Não adianta o padre falar, rogai por nós pecadores, porque nós não somos pecadores. Não adianta o evangélico falar, todos nós temos pecado. Não adianta, porque agora não tem mais. Ele já morreu pelo pecado. E se tiver, ele vai morrer de novo. Vai morrer de novo? Não. Filipenses 3,15, para terminar. Vamos ficar de pé, por favor. Com reverência e santo temor. Filipenses 3,15. Todos quantos, olha o verbo, circule aí, ó, digam, somos. Está claro. A revelação da graça está nos verbos. Ó. Filipenses 3,15. Todos quantos somos perfeitos. Somos o quê? Perfeitos. Pecadores, amém? Não. Somos o quê? Perfeitos. Perfeitos por quê? Porque Hebreus 10, 14, com uma só oferta ele nos aperfeiçoou para. Sim. Então Filipenses 3,15. Todos quantos somos? Perfeitos. Quem está entendendo? Não é óbvio, não é lógica. 2 mais 2 é 4. Não tem como ser 5,5. Não tem como ser 3,9. 2 mais 2 é 4. Por que somos perfeitos? Hebreus 10, 14. Porque Ele nos aperfeiçoou para sempre. Amém? Para terminar, Filipenses 3,15. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este entendimento. Uma outra versão diz sentimento. E se pensais de outra maneira, qual que é outra maneira de pensar que não é perfeito? É pensar que é um pecador, ué. Por isso que eu orei antes de ministrar. Porque se pensais que é um pecador e que não é perfeito,
e que não foi aperfeiçoado, e que não é salvo ainda, e que não está abençoado ainda, e que não está liberto ainda, então, se pensais de outra maneira, Deus vô-lo revelará. Mas a revelação da graça está onde? Então esse Deus vô-lo revelará, acabou de revelar hoje nessa pregação. Então Deus já revelou hoje, para quem não foi revelado ainda. Pai, graças te dou por esta noite maravilhosa, onde podemos te louvar, te exaltar, te reconhecer, te glorificar e te reconhecer em nossas vidas. Te dou graças por cada um que está aqui nessa noite, que veio ouvir o Evangelho, a palavra da tua graça e entender o porquê que o Senhor morreu e ressuscitou. Hoje ficou claro por que e para que o Senhor morreu e ressuscitou. Levante a sua mão. Eu te agradeço por cada família aqui representada. Lembra aí da sua família, irmão. Feche seus olhos. Estamos terminando o culto. Pensa na sua família. Pai, o Senhor disse que em Cristo seriam abençoadas todas as famílias. Anjos estejam em favor de cada família aqui representada. Da sua família, irmão. Da sua família, irmã. Que os anjos de Deus guarde e proteja e livre de todo mal. Para a glória de Deus. Amém. Assim como Deus te salvou, assim como Deus te abençoou, assim como Deus te santificou, assim como Deus te justificou, te aperfeiçoou em Cristo para sempre. Assim seja essa graça também em sua família, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Digam comigo: Pai nosso que estás em nós, santificado foi o teu nome, veio a nós o teu reino, foi feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado. Perdoaste nossas dívidas e fomos ensinados também a perdoar, como o Senhor nos perdoou. Não vem sobre nós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A graça seja plenamente em sua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que a revelação e o perfeito entendimento seja e esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz e até quarta-feira. Dá um abraço no seu irmão, vai com os anjos em nome de Jesus Cristo.